Bom, pessoal, vamos para mais uma aula de eletrodinâmica. Na aula de hoje, estudaremos a famosa ponte de Wheatstone, que nada tem a ver com as pontes tradicionais utilizadas para conectar dois pontos no espaço. Pus esse desenho somente como uma forma de fazer uma brincadeira mesmo. E note que essa ponte desenhada é formada por materiais bastante resistentes, se é que você me entende. Galerinha, a ponte de Wheatstone nada mais é que uma configuração utilizada para determinar a resistência elétrica de qualquer elemento que associemos à própria ponte. É que normalmente medimos resistência elétrica através da primeira lei de Ohm, conhecendo a diferença de potencial entre os terminais de um resistor, por exemplo, além da corrente elétrica que o atravessa, podemos determinar a sua resistência elétrica. O problema é que a corrente elétrica e a diferença de potencial são grandezas medidas através de amperímetros e voltímetros, respectivamente. E, no dia a dia, esses aparelhos não são ideais. Lembre-se, na teoria, tratamos de amperímetros e voltímetros ideais. O amperímetro tem resistência nula, o voltímetro tem resistência infinita. É lógico, no dia a dia, não temos como selecionar esses valores para os nossos aparelhos medidores. Porém, o amperímetro tem resistência bem pequenininha mesmo. É pequena, mas ainda assim interfere no circuito, em termos de medida de corrente, mesmo que seja um pouquinho, né? O voltímetro a mesma coisa, tem uma resistência muito grande, mas não é infinita. Então você ainda tem uma interferência local. Então, por esse fato, não temos medidas precisas para determinar a resistência elétrica. Por mais que nós tenhamos resultados satisfatórios, não são altamente precisos. Por isso, utilizaremos, a partir de agora, uma configuração conhecida como ponte de Wheatstone para a determinação do valor R de algum elemento elétrico. Para que possamos construir uma ponte de Wheatstone, precisamos de um gerador que pode ser suposto ideal por enquanto, ou seja, não tem resistência interna própria. Utilizaremos também um reostato, que aprendemos na aula passada, é um resistor de resistência variável, né? Podemos alterar o valor da resistência elétrica de acordo com a nossa necessidade. Precisaremos também de dois resistores de resistências previamente conhecidas, são fixas nesse caso, né? Duas resistências constantes. E, por último, precisamos, logicamente, do resistor cuja resistência desejamos determinar. A configuração da ponte de Wheatstone é a seguinte: temos o gerador ideal, temos o polo positivo e o polo negativo, ou seja, uma região de maior potencial e outra região de menor potencial. A corrente elétrica, em seu sentido convencional, sai do polo positivo a fim de retornar ao polo negativo. Eis a corrente elétrica circulando pelo circuito. Eis que essa corrente se depara com esse nó, chamado de A, e divide-se em duas. Temos aqui a corrente I1, mandada para o nosso reostato. Lembre-se que esse é o símbolo do reostato, né? Temos aqui uma resistência variável e que podemos conhecer previamente.
a corrente I2 vai passar pelo resistor 2, que é um resistor de resistência constante. Veja que esse valor também é conhecido. Quando a ponte não está equilibrada, este galvanômetro, posto aqui no meio, receberá um valor de corrente elétrica, que chamamos de IG, a corrente do galvanômetro. Lembre-se que o galvanômetro pode ser utilizado para medir correntes elétricas bem pequenininhas, conforme estudamos nas aulas passadas. E, a depender de sua configuração no circuito elétrico, pode ser utilizado para medir tanto corrente elétrica quanto tensão elétrica. Galerinha, note que o resistor R3 recebe uma corrente diferente de I2, tá? Pois o valor de I2 não vai passar integralmente para cá, por conta da interferência desse galvanômetro, e aqui nós temos uma corrente I2', né? E ali em cima temos uma corrente I1', que passa pelo resistor R4, que é o elemento cuja resistência desejamos descobrir. Portanto, é uma resistência por hora desconhecida. Para que possamos determinar o valor de nossa resistência desconhecida, isto é, o valor de R4, precisamos, primeiramente, levar a ponte de Wheatstone ao equilíbrio, que acontecerá quando a corrente elétrica que passa pelo galvanômetro for igual a zero. E podemos, sim, induzir essa situação, uma vez que temos no circuito um valor de resistência elétrica correspondente a um reostato. E o reostato possui resistência variável. Podemos mexer nessa resistência conforme o nosso gosto e a nossa necessidade. Portanto, alteraremos este valor de resistência elétrica até que essa corrente que passa pelo galvanômetro não exista mais. Quando isso acontecer, teremos, com certeza, o equilíbrio para a ponte de Wheatstone. Note que realmente não há mais passagem de corrente elétrica pelo galvanômetro. Pessoal, se esse fio não mais é percorrido por corrente elétrica, se utilizarmos a primeira lei de Ohm, além dos conhecimentos que temos das aulas passadas, especialmente sobre curto, nós sabemos que a sua DDP também é zero. Beleza? Essa é a primeira conclusão que gostaria de colocar aqui com vocês. A DDP do ponto C até o ponto D é zero. É isso que colocamos aqui. Perceba, pessoinhas, que dizer que a DDP é igual a zero é dizer que o potencial em C menos o potencial em D é igual a zero. E, se jogarmos o potencial em D para o outro lado da equação, encontraremos a conclusão óbvia de que o potencial em C tem que ser igual ao potencial em D. Por isso que a tensão é nula, a DDP é nula. Isso é interessante porque este resistor, que na verdade é um reostato R1, está entre os potenciais A e C. E o carinha chamado de R2 está entre A e D. Só que C e D possuem o mesmo potencial. Quer dizer, então, que o potencial de A até C é o mesmo potencial de A até D. Estamos dizendo, em outras palavras, que a DDP de A até C é a mesma coisa que a DDP de A até D. Muito bem. E nós sabemos, pela primeira lei de Ohm,
que se fizermos meios pelos extremos aqui, a DDP é a mesma coisa que a resistência vezes a corrente elétrica. Qual é a resistência entre os pontos A e C? É a resistência R1. Qual é a corrente que passa lá? I1. Isso vai ser igual à resistência entre os pontos A e D, que seria R2, e multiplicamos isso pela corrente que passa pelo local, que é I2. Eu ponho essa anotação aqui para vocês. Bem bacana. Pessoal, note que, de maneira análoga, os pontos C e B possuem uma DDP que é a mesma entre D e B. Afinal de contas, C e D têm o mesmo potencial, e esses dois fios terminam em B e, portanto, compartilham o mesmo potencial de saída. Tranquilo? Isso quer dizer, de modo análogo, que a DDP de C até B é igual a DDP de D até B também. Galerinha, veja que, como a corrente elétrica que passa pelo galvanômetro não existe mais, a corrente I1 passa integralmente para o carinha R4, que é a resistência que tanto desejamos descobrir. Beleza? Qual é a resistência entre C e B? É o próprio R4. E a corrente que passa ali é I1. Qual é a resistência que passa entre D e B? É a resistência R3. E a corrente que o atravessa é a corrente I2. Pomos essa conclusão aqui também. Beleza? É aqui que a mágica acontece. É aqui que nós vamos descobrir uma relação matemática para encontrarmos o valor de R4. Veja bem, vamos pegar este primeiro termo daqui e vamos dividir com essa conclusão. Nós teríamos o seguinte, teríamos R1 vezes I1 igual a R2 vezes I2. E vamos dividir essa primeira equação com essa daqui. Então, teríamos essa divisão por R4 vezes I1, e isso é igual a R3 vezes I2. Note que podemos eliminar I1 com I1 e podemos fazer o mesmo para I2 e I2. Sobramos então com R1 sobre R4 igual a R2 sobre R3. Vamos apenas organizar essa situação. Vamos pegar esse R3 e jogar aqui para cima, e esse R4 virá para cá. Nossa expressão final ficará como R1 vezes R3 igual a R2 vezes R4. Não sei se você percebeu a beleza dessa equação. Veja, R1 é esse carinha daqui. R3 é esse carinha. Estamos dizendo que R1 vezes R3 será a mesma coisa que R2 vezes R4. E isso significa dizer que estamos pegando o produto cruzado das resistências. Estamos formando uma cruz aqui no meio, né? É o produto cruzado. Então, R1 vezes R3 tem que ser igual a R2 vezes R4. Conhecemos R1, conhecemos R3, conhecemos R2 e, através desse sistema, saberemos finalmente quem é o querido R4. Chamamos o medidor de corrente elétrica de amperímetro, o medidor de tensão elétrica de voltímetro, e os instrumentos usados para medir a resistência elétrica, tal qual a ponte de Wheatstone, são chamados de ohmímetros. Lembre-se, a resistência é medida em ohms. Daí este nome para essas configurações. Vamos utilizar o nosso simulador para verificar o funcionamento de uma ponte de Wheatstone. Para que possamos imaginar o funcionamento da ponte de Wheatstone,
pus aqui uma bateria de 42 volts, pus aqui dois resistores fixos, um de 20 e outro de 30 ohms, cujas resistências não podemos alterar. Temos aqui um resistor de 10 ohms, por enquanto, pois ele fará o papel de reostato e poderá assumir qualquer valor de resistência elétrica. E temos aqui em cima o resistor cuja resistência desejamos determinar. Veja que pomos também um voltímetro fazendo o papel de galvanômetro improvisado, tá? Quando eu ligo a chave, notamos que existe aqui uma tensão de 10,8 volts. E, para que essa ponte esteja em equilíbrio, nós precisamos que essa tensão seja nula, de acordo com o que previmos na teoria. Pessoal, podemos então alterar o valor dessa resistência. Note que quando nós diminuímos essa resistência, a tensão elétrica aumenta. Portanto, vou aumentá-la até que cheguemos finalmente na tensão elétrica igual a zero. Não podemos aplicar o produto cruzado quando a ponte não está em equilíbrio. O produto cruzado é uma regra válida somente para quando a ponte de Wheatstone estiver equilibrada. E nunca se esqueça disso, isso é importantíssimo. Estamos chegando e finalmente temos uma tensão de 0 volts. Basta agora aplicar o produto cruzado. Veja bem, teremos que 40 vezes 30 tem que ser igual a 20 vezes o valor de resistência desconhecida, que podemos chamar de X. Veja que 40 vezes 30 é a mesma coisa que 12 com dois zeros. Temos 1.200. Esses 1.200 serão iguais a 20 vezes X. Isolamos o X, dividimos 1.200 por 20, isso vai dar a mesma coisa que 60 ohms. E veja lá, realmente temos 60 ohms para o nosso resistor. O produto cruzado, então, é um método bastante preciso para se determinar determinada resistência elétrica. Ok? Voltemos ao quadro. Vamos resolver alguns exercícios baseados no que aprendemos. No circuito abaixo, os fios de ligação têm resistência desprezível. As correntes I1, I2 e I3 valem respectivamente. Pessoal, veja só. A corrente I3 passa por um resistor posto entre esses dois pontos. Nós temos, na verdade, uma ponte de Wheatstone. E o primeiro passo é verificar se essa ponte está em equilíbrio ou não, pois, em equilíbrio, essa corrente I3 se anula, conforme vimos agora há pouco. Então, vamos lá. Produto cruzado. 4 vezes 2 igual a 8 vezes 1. Veja que 4 vezes 2 é 8 e 8 vezes 1 é igual a 8. Se essa igualdade é verdadeira, a ponte está em equilíbrio. Quer dizer, então, que o nosso coleguinha de 10 ohms não recebe corrente elétrica, portanto está em curto, e nós temos que esse I3 é igual a zero. Ficamos entre a letra B de bronquite e a letra D de diarreia. Note que I3 igual a zero significa dizer que I1 passará por esse resistor de 1 ohm também, bem como I2 passará por esse resistor de 2 ohms. Essas correntes vão se encontrar nesse nó e seguirão com seu valor original de corrente elétrica, que foi o mesmo valor que chegou aqui para ser dividido, né, pessoal? Isso quer dizer, então, pessoas,
que esse carinha daqui, de 4 ohms, está em série com o resistor de 1 ohm, pois são percorridos pela mesma corrente elétrica, beleza? E sendo uma associação em paralelo, nós temos uma tensão elétrica entre A e B, que é válida para esses carinhas de cima, como também é válida para esses carinhas de baixo, que é essa DDP de 20 volts. Para a corrente I1, aplicando a primeira lei de Ohm, teremos que a DDP entre esses pontos, dividida pela resistência equivalente, nos dará a corrente elétrica. A DDP é de 20 volts, a resistência equivalente é de 4 mais 1, isto é, 5 ohms. Temos, portanto, uma corrente elétrica de 4 amperes. Já para I2, nós teremos que a sua corrente elétrica será a DDP entre esses mesmos pontos dividido pela resistência equivalente entre esses pontos aqui por baixo, né? Vamos lá. A DDP é a mesma, associação em paralelo, e a resistência elétrica é de 8 mais 2, associação em série. 20 por 10 será a mesma coisa que 2 amperes. E 1 igual a 4 amperes, e 2 igual a 2 amperes, e 3 igual a 0. Nossa resposta, letra D, de diarreia. Vamos lá para mais uma questão. Considerando o circuito abaixo e dispondo de um galvanômetro ideal, podemos afirmar que ele registraria uma intensidade de corrente igual a 0 se os seus terminais fossem ligados aos pontos. Pessoal, temos aqui alguns pontos disponíveis. Precisamos descobrir quais pontos precisamos ligar para que a DDP seja igual a 0 e a corrente elétrica, logicamente, que passa pelo galvanômetro, seja também igual a 0. Tranquilo? A letra A sugere uma ligação entre os pontos C e F. Vamos fazer o teste. O ponto C está aqui e o ponto F está aqui. Colocaríamos o galvanômetro nessa região, certo? Veja que o produto cruzado ficaria da seguinte forma. Estes dois teriam de ser multiplicados por esses carinhas daqui, que estão em série, né? Veja que 7 mais 3 mais 5 é a mesma coisa que 15. Temos aqui 15 ohms. Então, ficaríamos com 15 vezes 2, produto cruzado, né? Tem que ser igual a esse carinha de 36, multiplicado por esses daqui. Veja que 9 e 1 mais 5, isso aqui vai dar 15 também. Então, 15 vezes 36. É lógico que essa equação não é verdadeira, né? Se você corta esse 15 com esse 15, 2 não tem nada a ver com 36. Então, podemos descartar de cara a letra A de AIDS. Vamos fazer um novo teste. Vamos olhar agora para a letra B de bronquite. A letra B de bronquite deseja juntar os pontos D e G. Note que, se colocarmos o galvanômetro nessas posições, nós teríamos que 2 mais 9, que é a mesma coisa que 11 ohms, teriam de ser multiplicados por 3 mais 5, que é 8 ohms, né? Então, teríamos 11 vezes 8 igual. Do outro lado da equação, teríamos 1 mais 5, que é 6 ohms, multiplicados aqui por 36 mais 7, que é a mesma coisa que 43 ohms. Teríamos aqui 6 vezes 43. Galera, pensa comigo. 11 vezes 8 vai dar 88, né? 6 vezes 43, pensa bem. 40 vezes 6 é a mesma coisa que 240, beleza? 3 vezes 6 é a mesma coisa que 18. Isso aqui daria 258. Também não é uma igualdade verdadeira. Então, podemos eliminar satisfatoriamente a letra B de bronquite. A letra C de cirrose sugere uma ligação do galvanômetro entre os pontos E e H.
Veja só, nós teremos que estes carinhas daqui, 2 mais 9 mais 1, né? Ligação em série, que é a mesma coisa que 12 ohms, teriam de ser multiplicados pelos 5 ohms aqui de baixo. Então, 12 vezes 5 tem que ser igual a... Aqui nós temos 5 ohms e eles seriam multiplicados pelo produto cruzado por esses carinhas daqui. 36 mais 7 mais 3 é a mesma coisa que 46 ohms. Teríamos, então, 5 vezes 46. Mais uma vez, notamos que essa igualdade não faz sentido. Podemos eliminar também a letra C de cirrose. Será que iremos até a última opção? Vamos ver. Agora precisamos de uma ligação entre E e F, entre esses dois carinhas daqui. Cá estaria o nosso galvanômetro, beleza? Vamos em frente, pessoal. Olhe bem, teríamos aqui uma ligação entre esse 36 e esse 5, né? Na verdade, o produto cruzado se dá entre eles. Então, teríamos 36 vezes 5. E teríamos também o produto entre esses carinhas aqui de baixo, 3 mais 7 mais 5, que é igual a 15, né? E o multiplicaríamos por esses carinhas daqui, veja bem. 2 mais 9, 11, mais 1, 12. 36 vezes 5 é a mesma coisa que 150 mais 30. Temos aqui 180. Veja, 15 vezes 12 é a mesma coisa que 150 mais 30. Então, temos aqui 180. Encontramos a nossa igualdade. Então, nossa resposta é a letra D, de diarreia. Somente testando a letra E, para que você possa verificar, teríamos a ligação entre os pontos C e H. Então, o galvanômetro ficaria nesta posição, né? Teríamos, então, 2 vezes 5 igual, veja só, a tudo isso vezes tudo isso. Claramente, não teremos a igualdade, né? Então, nossa resposta é realmente letra D, de diarreia, sem nenhum estresse. A ponte de Wheatstone pode aparecer com outras configurações. Uma bastante famosa é a ponte de fio. É uma variação da ponte de Wheatstone. Basicamente, nós substituímos aqueles dois resistores inferiores, que eram fixos, né? Os resistores R2 e R3, por um fio homogêneo de seção transversal fixa. E nós colocamos um cursor que pode deslizar através desse fio, e esse cursor é ligado ao galvanômetro, né? E aí você vai conseguir alterar o valor desse resistor, que nada mais é que um fio homogêneo. É como se fosse um reostato de cursor, que nós aprendemos na aula passada. Nós temos aqui uma resistência total e nós podemos selecionar partes desse condutor para se determinar uma parte da resistência à esquerda e uma parte da resistência à direita, beleza? Isso é garantido pela segunda lei de Ohm. A resistência é a resistividade, que depende de cada material, vezes o comprimento, e dividimos isso pela área. Nós temos que a ponte de fio seleciona um fio de seção transversal fixa. Quer dizer, então, que a área transversal é sempre a mesma. Como é o mesmo fio, o mesmo material, a resistividade também é a mesma, né? Então, a resistência elétrica vai variar somente com o comprimento deste fio, conforme verificamos aqui. Nós temos um resistor fixo dessa vez, chamado de R1. Podemos supor que R4 é a resistência a se determinar mais uma vez, e aqui embaixo, entre os pontos A e B, nós temos este bonito fio. Esta parte daqui chamamos de resistência 2, pois está associada a um comprimento L2. E esse carinha daqui, chamado de R3, tem uma resistência associada a esse comprimento L3.
Note mais uma vez que temos um gerador ideal e note também, pessoal, que aqui o nosso galvanômetro realmente possui um cursor que pode ser colocado em qualquer local aqui deste fio, né? Em determinado local, nós teremos a provocação do equilíbrio dessa ponte de fio, que acontece justamente nessa situação mostrada, quando a corrente elétrica que passa pelo galvanômetro é igual a zero. Podemos aplicar o que aprendemos para a ponte de Wheatstone tradicional, produto cruzado. R1 vezes R3 tem que ser a mesma coisa que R2 vezes R4. Partimos daqui. Note que R2, pessoal, se utilizarmos a segunda lei de Ohm, ficará assim, ó, a resistividade vezes o comprimento L2 dividido pela área. E isso vai ser multiplicado por R4 nesse termo da equação. R1 é fixo, não mudamos. Então, teremos a multiplicação aqui por R3. Só que R3, aplicando a segunda lei de Ohm, será a mesma coisa que ρ, que é a resistividade, vezes o comprimento L3, e dividimos isso pela área. Note que a área é sempre a mesma, então podemos eliminá-la aqui. E a resistividade também, pois esse fio é formado pelo mesmo material. Teríamos então R1 vezes L3 igual a R4 vezes L2. Essa é a adaptação da ponte de Wheatstone para a ponte de fio. Perceba que, para o equilíbrio, R1 está em série com R4, pois recebem a mesma corrente I1, e R2 está em série com R3, pois também recebem a mesma corrente elétrica, beleza? Muito bem. Vamos praticar mais uma questão para que possamos encerrar a aula de hoje. Quando a ponte de Wheatstone, na configuração de ponte de fio, está em equilíbrio, ou seja, a corrente do galvanômetro igual a zero, conforme a figura a seguir, o valor de Rx é... Galerinha, sem nenhum estresse, podemos aplicar o produto cruzado aplicado à ponte de fio. Teríamos aqui que 120 ohms vezes 40 centímetros são iguais a 60 centímetros vezes a resistência Rx. Não tem problema deixar as unidades em centímetros, desde que as duas unidades estejam em centímetros, beleza? O que não pode acontecer é esse carinha estar em centímetros e esse carinha em metros, por exemplo. Aí daria problema, beleza? Vamos lá. Para facilitar um pouco nossa vida, podemos cortar esse carinha com esse carinha. 120 vezes 4 vai ser a mesma coisa que 480. Isso vai ser igual a 6Rx. Isolamos o Rx, deixamos o bichinho mais sozinho do que físico na balada e teremos, portanto, que 480 dividido por 6 é a mesma coisa que 80 ohms. E podemos marcar a letra C de cirrose. Galerinha, muito obrigado por acompanhar a aula até aqui. Compartilha esse vídeo com seus colegas, deixa um gostei, se inscreve no canal e até a próxima aula.